Oi pessoal, boa tarde, como é que os senhores estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar para os senhores de contrato de obra pública e contrato de serviço público. Mas antes de falar sobre isso, os senhores estão usando a máscara? Então coloquem as máscaras, ok? Vamos lá, então, para não ficar jogando perdigoto aí. Então vamos lá. Voltando então ao nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar de contrato de obra pública e contrato de serviço público. Só que para isso, senhores, para falar desse assunto, tira da mente dos senhores essa ideia que eu estou falando de concessões, autorizações e permissões. Por quê? Num contrato de serviço público, num contrato de obra pública, de fornecimento, que eu também vou falar, desculpa, o que acontece? A administração pública vai lá, fecha um contrato para um particular criar uma determinada obra pública. Ou fazer uma creche, ou fazer um hospital, ou então fazer uma praça pública e por aí vai. E o de serviço público? Geralmente a administração pública vem e contrata um serviço que vai ser prestado por um particular. Um exemplo, um serviço de copa, um serviço de jardinagem, um serviço de limpeza de um órgão público e por aí vai. A administração pública vem lá e contrata uma empresa para fazer uma obra ou então para prestar um serviço público, certo? Vai lá e paga por isso. Mas aí surge a seguinte questão, ok professor, obra e serviço público. Só que como é que eu faço para diferenciar uma obra de um serviço público? Para isso, senhores, eu vou ter que ler para os senhores o que diz a lei de licitações. A lei de licitações, ela expressa menção a um contrato de serviço público e a um contrato de obra pública. Olha o que diz, por exemplo, o artigo 6º. O artigo 6º da lei de licitações, ele fala o seguinte: para os fins desta lei, considera-se, inciso 1, obra, toda construção, toda reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Então essa é a definição de obra pública. Obra pública, então, é construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação. E serviço público, professor? O serviço público também está definido no artigo 6º, inciso 2º, com a seguinte redação: serviço, toda atividade destinada a obter uma determinada utilidade de interesse para a administração. Tais como, aí vem demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. Então essas são as duas definições dadas pela nossa Lei 8.666 sobre obra e serviço público. Aí você vai me perguntar, professor, de repente a administração pública tem que precisar de um serviço de um particular. Só que eu não sei se encaixa numa obra ou num serviço. Como é que eu vou fazer para diferenciar? Simples. O que não for obra é serviço público. Ah, entendi. Então volta aqui, professor, fala para mim. O que não for construção, o que não for reforma, o que não for fabricação, o que não for recuperação, o que não for ampliação, é o que? Serviço público. Ah, portanto, o rol daquilo que está disposto no artigo 1º, no inciso 1º do artigo 6º, ele é um rol fechado, é um rol exaustivo, e, consequentemente, aquilo que está disposto no artigo 6º, inciso 2, que fala de um serviço, ele é um rol o quê? Meramente exemplificativo. Pode existir outros serviços públicos, além daqueles que eu li, que estão dispostos no artigo 6º, inciso 2. Ah, entendi. E um outro critério que pode diferenciar uma obra de um serviço público. A obra, geralmente, ela é uma transformação substancial que eu faço sobre um determinado objeto imóvel. Enquanto que um serviço público, senhores, o que vai acontecer? Vai privilegiar o fazer um serviço qualquer. Ah,
agora eu estou entendendo. Mas vocês precisam saber mais uma coisa. De acordo com o professor Eli Lopes Meireles, existem duas espécies de obras públicas, que são a obra pública por empreitada e por tarefa. Obra pública por empreitada é aquela famosa, como é que chama? Que a gente fala de porteira fechada. Ou seja, quanto que você quer para fazer, por exemplo, um hospital? Fica X. Isso é o quê? É por empreitada. Essa empreitada ela pode ser por lavor ou mista. O que é de lavor? Lavor significa o seguinte: a empresa vai lá e constrói o prédio, mas os materiais quem fornece é um outro terceiro. Isso é o quê? É uma obra por lavor. E existe a mista. Na mista é o seguinte: a obra pública ela vai levar a empresa não só a construir aquele prédio, aquela obra, mas ela também vai ter que trazer todos os insumos que vai ser utilizado na sua realização. Ou seja, ela que vai fornecer os tijolos, ela que vai fornecer também as pás que vão ser utilizadas, as esquadrias de alumínio, a uniforme que as pessoas vão utilizar para fazer aquela obra, certo? Isso então é uma obra por empreitada, mas no seu caráter o que, senhores? Misto. E também existe uma outra espécie de obra pública, que é a famosa obra pública por tarefa. Geralmente essa obra pública por tarefa são aqueles pequenos consertos que é feito numa obra pública. Por exemplo, vamos restaurar os bancos que ficam numa praça que estão todos meio quebrados. Certo? Então eu uso essa tarefa. Ou seja, são pequenas obras que a gente já faz em algo que já começou. E se a gente for ver o próprio Eli Lopes Meireles, ele fala o seguinte, que essa obra por tarefa, como é um valor muito pequeno, geralmente eu dispenso a licitação e faço diretamente com uma empresa. Está dando para os senhores entenderem? E o serviço, senhores? Ele também sofre diferenciações? Sim. Nós temos 3 espécies de serviços, que são os serviços comuns, os serviços técnico-profissionais e os técnico-profissionais especializados. Os serviços comuns são aqueles prestados por determinadas empresas, onde o agente que vai prestar aquilo, ele não precisa ter nenhuma habilitação específica para fazer aquilo. Um exemplo, serviço de jardinagem. De repente eu contrato uma empresa para cuidar dos jardins, por exemplo, de um fórum, da prefeitura e por aí vai. Serviço de copa, ou seja, levar cafezinho, água para as autoridades. Também não exige uma habilitação específica de ninguém para estar fazendo isso. Outro serviço que a gente faz é de limpeza. Serviço de limpeza também é um serviço comum. Não exige uma habilitação específica das pessoas para estar prestando ele. E outra espécie de serviço são os famosos serviços técnico-profissionais. Aqui, senhores, a pessoa tem que ter uma certa habilidade para estar prestando o serviço. E qual que é o exemplo que o senhor dá? Serviço de informática. Falou em serviço técnico profissional, lembre, serviço de informática, certo? Então, de repente, eu contrato uma empresa, ou então abro uma licitação, onde essa empresa, a obrigação dela é manter em ordem toda a aparelhagem, todos os computadores de uma determinada repartição pública. Esse serviço ele vai ser denominado como um serviço técnico profissional. E existem também, senhores, uma outra espécie de serviço, que é o serviço técnico profissional especializado. Aqui, senhores, o que acontece? A empresa que vai prestar esse serviço, os seus agentes, ele tem que ter uma formação específica técnica, ele tem que ter conhecimentos aprofundados em em determinado ramo da ciência para estar prestando aquele serviço. Um exemplo, o serviço de auditoria. De repente eu preciso fazer uma auditoria num determinado órgão, eu posso contratar uma empresa. Nisso o que acontece? Esses técnicos ele tem que ter uma habilidade profissional nessa área contábil para poder estar prestando esse serviço. Outro serviço que se a gente for ver também, aqui entra também as questões envolvendo perícia, restauração de obras de arte, certo? De repente nós temos um quadro famoso aí que entrou água e infiltrou. Ou seja, a empresa que vai prestar esse serviço de restauração dessa obra tem que ser gente que entende de arte, para fazer aquele trabalho minucioso, certo? Então esse é um serviço técnico profissional que, senhores,
especializado. Então, voltando, os serviços, a prestação de serviço, ela se subdivide em serviços comuns, técnico-profissionais, e o técnico-profissional especializado. Tranquilo? E a outra espécie de contrato, professor? Nós vamos falar do famoso contrato de fornecimento, também conhecido como contrato de compras. Esse contrato de fornecimento, ele é vinculado a obras ou serviços. O que significa? Nessa espécie de contrato, o particular, ele fica na obrigação de fornecer ao Estado ou ao contratante todos os materiais necessários para ele realizar aquela obra. Um exemplo. Firma-se um contrato de obra pública com uma empresa para ela subir um prédio onde vai funcionar a administração municipal nova. A empresa vai lá e faz isso. Só que todo o material que vai ser utilizado nesta obra é fornecida por quê? Por uma outra empresa. E essa outra empresa vai firmar com a administração pública esse contrato de fornecimento. Então é ela que vai fornecer, por exemplo, os tijolos. É ela que vai fornecer também o material, o IPI, para essas pessoas trabalharem. É ela que vai levar, por exemplo, para esta obra, as esquadrias de alumínio, que vão ser as portas, as janelas, a madeira que vai ser utilizada para fazer, a estrutura e por aí vai. Então, dê para os senhores entenderem, então guardem esse contrato de fornecimento, esse contrato de fornecimento, ou o contrato de obra, ou o contrato de compras, ele é vinculado a esse contrato de obras e serviços dispostos no artigo 6º, inciso 1 e 2. E se nós formos ver, esse contrato de obras de fornecimento ou de compras, ele é dividido em integral ou parcelado. Ou seja, o que seria um integral, por exemplo? A empresa, no dia tal, ela se compromete a levar na obra todos os tijolos, todos os uniformes, todas as pás, todos os utensílios que vão ser utilizados na construção daquela obra. Então, no dia tal, ela vai lá e entrega, acabou a sua prestação de fornecimento. E ela pode ser também, senhores, parcelado. Ou seja, ela tem que levar durante 2 anos, e aí está a quantidade. X tijolos no mês tal, 50 tijolos no mês tal, tem que levar o EPI no dia tal e tal. Então, ou seja, esse serviço ele vai ser prestado de forma parcelada, de forma contínua ao longo do tempo. Certo? Eu sei que essa parte é um pouco meio chatinha, mas nós temos que passar por ela. Então, senhores, entenderam o que é um contrato de obra pública, o que é um contrato de serviço público e o que é um contrato de fornecimento? Certo? Isso está melhor desenvolvido no livro do professor Eli Lopes Meireles. Tranquilo? Um abraço para os senhores e tenham aí uma boa tarde de estudos. Tchau!